Mara Ramos Entrevista está no ar e hoje o nosso assunto é depressão, a doença do século. Nós vamos conversar com a psicóloga Andressa Faria, aqui de Pirajuí, que vai trazer algumas informações importantes para a gente a respeito desse assunto. Andressa, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada. Prazer receber você. O prazer é meu. Vamos lá, vamos começar assim. Qual que é a diferença entre tristeza e depressão? É um erro muito comum entre as pessoas associarem apenas a depressão ao sentimento de tristeza. A tristeza é um sentimento comum, é saudável e todas as pessoas devem senti-lo. A questão é aprender a administrá-lo. A tristeza normalmente ela ocorre após um evento específico. Por exemplo, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, a demissão de um emprego, né? Eventos que naturalmente não eram esperados e ocasionam esse sentimento de tristeza. E às vezes até no dia a dia, a gente pode acordar um dia um pouco mais melancólica, exatamente, né? A gente tem esses dias que a gente não tá legal, não tá bem, e é normal, isso é saudável, é natural. Sim. Então, ele é um sentimento que é normal a gente produzir, né, a gente sentir. A questão é que a gente tem que saber lidar com ele, só isso. Já a depressão, ela tem, além da tristeza, outros sintomas, outros sentimentos. Por exemplo? Angústia, a sensação de apatia, que é aquela perda de motivação, como se nada tivesse mais sentido, nada tivesse mais interesse, importância, uma diminuição de apetite sexual, uma alteração do sono, então normalmente causa insônia, diminuição ou aumento do apetite, então às vezes a pessoa apresenta perda ou ganho muito grande de peso sem estar passando por um processo de dieta, não tem mais vontade de fazer nada, coisas que antes eram comum, atividades do cotidiano, como tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, eram atividades que antes ela fazia com naturalidade, ela já começa a apresentar um pouco mais de dificuldade. E são esses sintomas que, por exemplo, os familiares devem ficar atentos, assim, um convívio familiar é importante, principalmente jovens, adolescentes, enfim. Sim. Ela não está relacionada à idade, né? Ela pode surgir em qualquer idade. Pode surgir em qualquer idade. A única questão é em relação ao sexo, né? Ela é maior incidência em mulheres, 2 vezes mais em mulheres do que em homens, mas a faixa etária, hoje a gente tem depressão até mesmo em crianças. Então, a maior característica é quando ocorre alguma mudança muito drástica na vida do indivíduo. Então, por exemplo... Uma frustração, por exemplo? Uma frustração ou uma mudança abrupta, por exemplo, entrada na fase da adolescência, que tem mudanças no corpo, tem mudanças hormonais, mudanças no convívio social, de escola, vários fatores se alteram e isso pode levar à depressão. Eu já vi um psicólogo falando, no caso de crianças e adolescentes, assim, que nós vivemos uma geração que tem dificuldade de lidar com a frustração, de lidar com o não. Muita dificuldade. Né? E a vida diz não pra gente com muita frequência, né? Sim. E aí muitas vezes, por terem pais, às vezes, muito que mimam, entre aspas, né? Ou que oferecem tudo, que nunca dizem não. A criança não aprende a lidar com a frustração. E isso pode trazer um quadro depressivo mais tarde. Porque durante todo o desenvolvimento da criança, acontecem situações em que os pais têm que impor limites e regras. Se isso não acontece em casa, em algum momento da vida externa, na escola, na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos, ela vai começar a ter que lidar com essa frustração. E isso vai se tornar um problema, o que não deveria ser. Já que se dentro de casa ela tivesse criado esse hábito de aprender a lidar com esse sentimento de eu não posso tudo que eu quero, já seria mais fácil. Né? Exatamente, ela já saberia lidar com essa situação, né? Mas como você perguntou, alguns dos sintomas que os familiares devem ficar atentos. Além dos sintomas mais clássicos da depressão, também ficar atento ao isolamento, né? Adolescentes, crianças dentro do quarto muito tempo, sozinhas,
A gente também fala bastante sobre a questão de vestimenta. Então, às vezes, as crianças, os adolescentes começam a se autolesionar. Então, fazer cortes nos braços, não numa tentativa de suicídio, de fato, mas numa tentativa de pedido de ajuda. Uma punição. Isso. Como uma sensação de externar os sentimentos, a tristeza, essa angústia. Mas isso acontece em casos mais extremos já, né? Sim. Já quando tá mais acentuado. Em alguns né? casos. No caso, por exemplo, de uma depressão moderada ou grave, né? A depressão pode ser leve, moderada ou grave. Então, em alguns casos da depressão moderada. Só que como teve aquele período em que teve aquele jogo da baleia azul, se tornou muito corriqueira essa questão dos cortes em adolescentes, mesmo em casos de depressão mais leve, porque eles começaram a associar tudo à questão dos cortes. Então, o uso de moletom, por exemplo, quando tá calor. No calor, ele tá usando muito moletom, não tá querendo tirar. O que tá acontecendo? Fica muito dentro do quarto, tem dificuldade de fazer amigos na escola, né? Está apresentando maiores dificuldades na escola que não apresentava antes. Coisas tem um limite, assim, né? Porque hoje o adolescente, ele é, assim, naturalmente até um pouco mais isolado, né? Em função dos smartphones, né? E tal. Mas acho que os pais, as pessoas que convivem, estarem atentos, assim, a esse limite, né? Assim, é só isso que a pessoa faz o tempo todo. Ou não, ela faz isso, mas ela também interage, ela senta para almoçar, ela assiste uma televisão ou sai para jogar bola, os amigos passam em casa. Uma coisa que a gente fala bastante dentro da clínica, né, que eu indico bastante para os meus pacientes, é impor alguns limites em relação ao tempo de uso do aparelho celular. Do celular, porque é bem difícil para os pais hoje, né? Muito difícil, porque gera uma rebeldia realmente nos adolescentes, né? Porque é a frustração. Mas tentar colocar um limite de horas do uso do celular, vamos jantar, vamos todos juntos, vamos assistir um filme, uma TV, ter momentos familiares, né, que permitam que haja um diálogo para saber se está tudo bem na escola, se está tudo bem com os colegas, se está acontecendo alguma coisa, para que seja mais fácil identificar alguns sintomas, sim, para que facilite a busca por tratamento, né, porque quanto mais cedo você começar a identificar alguma alteração de humor, adolescente, adulto, em qualquer faixa etária, mais rápido você consegue procurar um tratamento e mais rápido você vê a eficácia disso, né? Já, assim, existem estudos que provam que a depressão, ela é fruto de algumas ausência de alguns componentes químicos, físico-químicos no organismo, e aí o tratamento medicamentoso é necessário para fazer essa reposição. E muitas vezes, por falta de informação, o que a gente vê é que as pessoas associam assim, é frescura, por exemplo. Sim. Né? Fica forçando a pessoa a fazer coisas que ela não decididamente não quer fazer, né? Essa falta de entendimento também pode até agravar os quadros. Muitas vezes. Nessa questão de preconceito, um dos grandes problemas pela falta de busca de tratamento é os rótulos que ainda são dados aos transtornos mentais. Então ainda se tem muito preconceito. Todo mundo que procura um psiquiatra, um psicólogo ainda é taxado de louco, né? Então eu não sou louco, pra que eu vou buscar um psicólogo, uma ajuda, né? E isso acaba que mais da metade das pessoas que têm depressão não busca ajuda. Muitas vezes por falta de recursos também, só que principalmente por esse estigma de não, eu não sou louca, eu não vou buscar ajuda, né? Isso acaba que prejudica e grande parte dos casos vão perdurando por muitos anos. Então tem pessoas que não buscam ajuda e ficam com sintomas depressivos inclusive, né? Durante mais de 5 anos e os sintomas vão aumentando e ainda não buscam ajuda. E é muito importante associar o tratamento psicoterápico junto com o tratamento medicamentoso. Porque, como você disse, essa questão hormonal, falta de produção de serotonina, que é conhecido como hormônio do bem-estar, isso só consegue ser regulado pela ingestão de medicamento. E isso quem faz é o psiquiatra. Em alguns casos, por exemplo, assim, mais extremos, que as pessoas acabam por cometer suicídio, por exemplo, né? Assim, por um quadro de depressão muito severa e tal. E aí nós já ouvimos histórias, por exemplo, de pessoas que cometeram um suicídio e aí as pessoas ao redor falam assim, olha, não havia nada que manifestasse, assim, é fato, ou assim, se você pensasse bem, tinha sim, essa pessoa tinha, ela já manifestava algumas
algumas características, alguns sintomas que poderiam estar mais alerta? Sempre tem? É que é difícil a gente generalizar, mas na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, os pensamentos autolesivos, que é o que a gente chama, eles surgem antes das tentativas de suicídio. Então a pessoa começa normalmente a pensar sobre, a se questionar sobre o valor da sua própria vida, sobre a sua utilidade no mundo. Então perguntar por que ela está aqui, o que ela está fazendo. Então começam a haver alguns questionamentos que precedem a tentativa de suicídio e até mesmo o suicídio. O grande problema, a grande questão às vezes, isso fica só no campo do pensamento. E a pessoa guarda só pra si. E ela não manifesta, ela não consegue externar isso. E é nesse momento que a gente tem que sempre estar atento. Quem tem dificuldade em fazer isso com a família, com amigos, é ideal procurar a ajuda de um profissional. Para que de alguma maneira consiga se expressar, falar o que está sentindo, o que está acontecendo, o que está acontecendo na sua vida que está gerando sensações, gerando sentimentos ruins, né? A partir do momento que a gente começa a falar, a gente começa a melhorar, a aliviar. Andressa, assim, muito obrigada. Nosso papo poderia render ainda muito mais, mas a gente tem que encerrar. E nós esperamos que essas dicas sirvam para você ficar atento a quem está ao seu redor, né? Que acho que é importante. Para você também se desarmar de preconceitos na hora de buscar ajuda e fazer isso com profissionais, né? Buscar ajuda, porque é possível sair desse quadro, né? E não associar tudo que procura na internet, porque hoje está muito fácil a informação, né? Não associar tudo que tem na internet. É no lugar certo, né? Busca ajuda no lugar certo, exatamente. Tá ótimo, então muito obrigada, viu, Andressa? Você é muito simpática, viu? Obrigada. Então, pessoal, é isso aí, assim, diga não ao preconceito, procure ajuda. Se você não tem como recorrer a um atendimento particular, você pode procurar aos programas, as políticas públicas que existem, as universidades de psicologia que têm atendimento clínico, oferecem. Sempre vai ter um lugar para você ser acolhida e conseguir sair desse quadro, né? Que muitas vezes pode trazer um prejuízo muito maior. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Mara Ramos Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.